Olá, esse é o Me Contra, o seu podcast empreendedor do Inter Empresas. Aqui você vai ter várias informações sobre marketing digital, sobre tudo que é útil para a sua empresa e para a sua jornada empreendedora. Hoje a gente está aqui com mais uma convidada super especial, que é a Carol Bagno. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Igor. Carol, primeiro de tudo, eu queria que você apresentasse para o nosso espectador, contasse um pouco sobre a sua trajetória e como você foi parar, nesse assunto do empreendedorismo. Bom, Igor, tem 15 anos de formado, em publicidade. Logo quando eu formei, eu abri uma loja. Então, foi meu primeiro empreendimento, Eu fui na cara e na coragem e fui estudando e fui mantendo aquela loja durante 5 anos. Era uma multimarca, era algo muito... Aqui em BH existia multimarcas, eu não sei se eu posso falar nome aqui, mas tinha outras... pequenas lojas de multimarcas. Pequenas não, tô pensando aqui, grandes multimarcas. Mas não tinha uma... eu sentia falta de um lugar que eu pudesse ter uma loja e ter muita gente diferente, ter marcas legais de outros, com outro olhar. Um olhar mais para o design, para a criatividade, que juntasse música, que juntasse arte, que juntasse moda. Existiam marcas sensacionais de Minas que não estavam, que você não achava para comprar. Que você só achava se você ia para o Prado, ou se você conhecia a fábrica, ou se ia em lojas grandes de São Paulo e Rio. Então, eu sempre fiquei nessa investigação, sempre busquei. Eu gosto muito da internet, eu ficava muito na internet, numa época que ainda não início, era blog, Que o blog estava bem no início. Fiz o meu TCC muito focado na internet, porque a gente não tinha material. O Google era algo tá começando ainda esse estudo de potencialidades da publicidade na internet. Então, era uma coisa que eu estava sempre estudando. Então, eu acabava caindo em sites diferentes, legais, tinha umas influências legais. E aí, abri minha loja. Fiquei 5 anos aberta. E essa loja abriu outros caminhos para mim. E com a maternidade também, eu resolvi fechar. A minha loja, o espaço foi vendido para construir prédio. Infelizmente, era uma vila super fofa ali no Santo Antônio. Muito legal. E o Santo Antônio estava naquele movimento de restaurante, de lugares à noite. Então, era super legal. Mas, infelizmente, eu tive que sair dali numa época ruim. Numa época que eu era mãe. Então, tudo me dificultou um pouco, E a minha inexperiência também de gestão, Porque, querendo ou não, eu estudava, mas eu não tinha... eu não estava o tempo inteiro focada em estudar. Aí eu fechei, tive outras oportunidades de trabalho, E voltou para a rotina de trabalho mesmo. Eu já tinha trabalhado em empresa, comunicação interna. Fui trabalhar com varejo, fiquei 3 anos e meio trabalhando com varejo. Varejo... várias lojas no Brasil, franquias. Foi bem legal, aprendi muito, muita coisa que eu sei, que me trouxe um pouquinho do pé no chão, da racionalidade, dos números, das métricas, das metas, E essa oportunidade de vivenciar a comunicação também de uma forma bem comercial, vender anúncio, comprar anúncio, como empregada, não como estagiária, que eu já tinha vivido isso em agência também. E aí depois eu fui para um outro caminho que foi de lançamento, que aí fui trabalhar em uma instituição de ensino, de cursos de desenvolvimento, e trabalhei com lançamentos milionários e fiquei nesse marketing de lançamento. Não sei se você conhece esse ritmo, Mas é um ritmo super acelerado. E aí, nesse meio do caminho, empreendi de novo. Trabalhando junto, Abri uma empresa de decoração de casamento. De uma maneira informal, Comecei a trabalhar com uma amiga. E fizemos lindos casamentos, maravilhosos. E aí, ela resolveu seguir sozinha. E eu não resolvi, na verdade. A pandemia me trouxe para esse lugar de empreender, empresa novamente. E hoje eu tô como autônoma, eu sou autônoma. E trabalho com mentoria. Então, resumi aqui 15 anos em 5 minutos. Mas estou nesse lugar. Então, eu já tive essa experiência do empreendedor. E hoje eu estou trabalhando com as empreendedoras. Perfeito. E é exatamente aí... Você chegou exatamente onde
eu queria começar mesmo a nossa conversa, assim, né? Você fala muito sobre o marketing do coração, né? Como é que você chegou nessa abordagem, né? E o que ela significa, assim, na prática? De fato, o que é isso, né? Bom, esse marketing do coração foi um nome que uma cliente minha, muito querida, trouxe para o meu marketing. Não foi uma ideia minha, tá? Porque para mim, marketing é isso que eu faço mesmo. Eu olho para o marketing com esse cuidado que é sobre pessoas. É sempre sobre pessoas, sabe? Legal. Tratar de conexão, trazer a nossa autenticidade para fora. Tá? Então, o marketing é a ferramenta que eu utilizo para alavancar o que eu quero comunicar. Para impulsionar o que eu quero comunicar. E durante a pandemia, né, eu estava trabalhando com lançamento, comecei a fazer atendimentos nos finais de semana para ajudar mulheres que não tinham não sabiam como fazer. Como é que eu vou para online, né? Porque agora tudo é online, como é que eu faço? Perfeito. De repente, né? Exatamente. Então, eu tirei algumas horas no meu final de semana. Falei, eu vou doar 1 hora e tal, e a gente vai. E aí, foi aí que eu tive acesso a essa cliente. A gente já se namorava e ela me ajuda. E ela tinha um conhecimento por causa da minha loja. Porque a loja lá atrás, né? E eu fazia muita coisa de marketing. Com pouco dinheiro para investir em um marketing grande, né? De visibilidade, que me trouxesse visibilidade. Utilizando muito da internet, utilizando muito do meu mailing, né? Que eu ia criando. E dessa forma eu fazia com que as pessoas chegassem na loja. E aí o produto era assim... O produto era o secundário dali, né? E aí ela né, que você exatamente. E aí aí eu trouxe muita coisa para ela, trouxe muita reflexão para ela sobre o posicionamento de marca dela. E ela falou assim: Carol, já fiz muita mentoria, já fiz muito estudos de marketing. E ela tem uma marca legal em BH, ela é uma aquarelista conhecida em BH e também no Brasil. E ela falou assim: mas eu nunca vi o marketing com esse olhar profundo, com esse olhar que conecta os meus valores com a minha marca. E a partir daí eu consigo me conectar com as pessoas, fazer com que a pessoa certa chegue na minha marca. Esse marketing é uma coisa que vem de dentro. Aí ela falou, é um marketing do coração, pronto. E aí ficou. Aí eu custei me apropriar desse nome. Porque é um nome que eu achava barango. Eu ficava... O meu receio de... Falei assim, mas marketing tem números, tem métrica. Eu tenho medo das pessoas acharem que isso é perfumaria. Né? Cadê o resultado? Eu quero ver número. Né, Exatamente. Ainda mais se é gestor. Você quer... Tá bom, nós vamos fazer essa ação, vou investir quanto cadê o resultado? Né? Eu trabalhei durante quase 8 anos dessa forma. Desculpa. Com resultado. E aí... Eu falei, eu não me apropriei. Só que chegou um momento, hoje mais segura, tipo, tem 2 anos, mais ou menos, mais segura da minha entrega com relação a isso, que eu falei, não, é do coração mesmo. Vai ficar do coração e ficou, né? Assim, virou o seu posicionamento também, né? A forma como você porque coloca o seu produto na rua, né? Exatamente. Hoje, o que é, né, o meu trabalho? Hoje é a mentoria para empreendedora local. Para profissional autônomo, para quem é empresa. E o que é esse posicionamento, né? Que aí o marketing do coração entra muito nisso aí. Posicionamento de marca, ele vem a partir de uma proposta de valor. E o que é a proposta de valor? É o que, como e por que eu faço o que eu faço. É o óbvio, só que a gente não enxerga o óbvio. E nem fala sempre sobre o óbvio. Exatamente. Então, eu converso, na primeira sessão que eu tenho com a minha cliente, eu faço o diagnóstico, ela fala assim, nossa... Mas, peraí, é isso mesmo. É isso. Eu falei, então... É um autoconhecimento também, né? Passa por aí. Todo mundo fala. Não é... Fazer sua mentoria não é terapia, mas é terapêutico. E é um pouco, porque é isso. E eu sempre vi o marketing dessa forma. Como algo que une propósitos, une marcas, une pessoas com marca, une valores, né? Perfeito. E até numa grande empresa pode ser assim, né? Você falou um pouco dessa coisa de ser sobre pessoas também, né? Me fala um pouco sobre isso, especialmente num ambiente que é cada vez mais digital, né? Existe a distância, né? Eu aqui, você lá, 10 mil quilômetros de mim, me assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, ou sendo impactado por uma determinada comunicação da minha marca.
como trazer esse humano, esse foco humano, para um universo que é cada vez mais digital, assim? Essa pergunta, ela balança um pouco a cabeça mesmo, porque ainda mais hoje, né? Que com a inteligência artificial, a gente fica ainda mais com medo do que está por vir, né? Com a rede social, eu com filho pré-adolescente também fico super preocupada com esse universo. Mas o que eu tenho para mim muito forte desde a minha faculdade, quando eu comecei a estudar, né? Como eu disse aqui, eu fiz meu TCC sobre a internet, numa época que ainda era, né? Era mato. Tudo mato, né? E aí, eu li um livro de uma antropóloga sobre blog. E o blog foi um primeiro passo de enxergar a publicidade, né? Que o jornalista ganhava alguma coisa, usava essa coisa e ia lá dar opinião nele. Então, parte do pressuposto que é verdadeiro, né? Que ele tá falando o que ele pensa mesmo. Ele cria uma conexão, porque ele fala da vida dele com base no repertório dele. Então, assim, se ele gostou daquele... Ele vai olhar com o olhar dele, com a lente dele. É isso que eu quero dizer, né? Então, quem vai conectar com aquela história é quem também tem aquele ponto de vista. Exatamente. E a narrativa muito bem feita, a história, né? E a história é uma coisa ancestral, né? História é ancestral. Essencialmente humano, né? Exatamente. E então, o que a gente tem? A gente tem um tripé de autenticidade, narrativa, né? E valores. Então, nesse tripé, não tem como não ser pessoal. Só que aí... E ainda a gente consegue, além de ser pessoal, ampliar essa voz, né? Perfeito. Então, para mim, eu enxergo o online como um amplificador mesmo da voz humana. Não dá para ser diferente disso. Não tem como ser diferente disso. Embora a gente tenha usado para fake news. A gente não. Muitas pessoas... infelizmente, para coisas ruins. Então, a usabilidade que está errada. Eu não vejo o digital como um problema. Eu vejo como Poxa, eu tenho cliente tem cliente que está em Paris. Eu tenho cliente que está em Londres. Cara, se não fosse a internet, eu não teria esses clientes. Graças ao digital. Graças ao digital, entendeu? Da escalabilidade, né? Da projeção. Exatamente, da potência, do que ele amplia a minha voz ali na internet. E sempre, para mim, o boca a boca é a melhor propaganda. E a indicação é a melhor propaganda, né? Sempre, para mim, ainda é. Tem 15 anos que eu venho estudando isso. E né? Ela é a que mais... Você consegue ter uma... É mais rápido da venda, você não precisa trabalhar tanto. A fidelização é maior também. Exatamente, isso. Fugiu a palavra. A fidelização é maior quando vem dessa forma. Então, são pessoas, talvez, que vieram dessa forma, mas chegaram pelo digital. Foram me conhecer lá no digital. Então, eu acho que a relação humana com isso só tem a melhorar desde que a gente saiba usar. E é muito legal, assim, eu vou às vezes num evento, eu vou em algum lugar que a pessoa fala, nossa, parece que eu te conheço, porque tá vendo ali no Instagram. E é isso mesmo, a gente se conhece, porque é a minha verdade que tá ali. A partir do momento que eu começo a usar máscara, começo a seguir tendências que não tem nada a ver comigo, fazer dancinha da trend, não sei o que não tem nada a ver comigo. Aí perdeu a autenticidade. Então é a autenticidade, né? A narrativa, você contar bem a sua história. Isso, para mim, é o fundamental. Excelente. E aí, também falando um pouco da trajetória empreendedora agora, assim, né? E que você tem tanto a sua própria jornada empreendedora e conhece várias jornadas aí dentro da sua história com as suas clientes, né? Quais que você acha que são as grandes lições hoje que você, enquanto empreendedora, tirou desse processo, assim, tanto você mesma, quanto do que você viu também das suas clientes, assim, coisas que você tirou para sua vida e que você pratica graças a essas lições do empreendedorismo? Nossa, assim, eu não me considero tanto uma grande empreendedora, mas eu trabalho com muitas grandes empreendedoras e, claro, tive lições, né, dessa jornada. Feito é melhor que perfeito. Nossa, eu concordo muito com você. Vai lá e faz. Não fica esperando. Planejamento, né? Que aí vamos fazer um plano de negócio. Enquanto você faz, vai fazendo. Vai testando. Vai andando, né? vai trocando a roda do carro com ele em movimento. É um risco, é risco. Empreender é risco.
Tem uma frase que um amigo meu me falou uma vez que eu nunca mais esqueci. Empreender é dormir desempregado e acordar empregado. Dormir desempregado e acordar empregado. Mas isso não é pra pirar, entendeu? Não é pra você pirar, ficar, nossa, então, porque senão ninguém empreende. Eu sou fã de empreender, eu acho que eu amo empreender. E empreender é um comportamento. Empreendedorismo é comportamento. Mesmo se você é CLT, você pode ter um comportamento empreendedor. Isso é um aprendizado que eu levei para os lugares que eu trabalhei, né? E assim, tem vários aprendizados, assim, que eu acho que aprender a delegar, trabalhar com pessoas, né? Ouvir mais do que falar. O que eu não tô fazendo agora, né? Tô falando mais do que eu... Tô falando muito. Ouvir mais do que falar. E eu acho que é estudar. Nunca parar de estudar. Nunca parar de aprender. Melhoria contínua nesse sentido, nunca parar. Sempre tem uma coisa pra você aprender. E tem uma coisa também que é o experimentar. Tentar ser o primeiro em alguma coisa. Por isso, o que eu posso ser o primeiro aqui? Porque a gente fica muito atrelado à inovação, à coisa tecnologia. Mega disruptiva, né? Nada. A inovação pode ser uma coisa daqui. Um jeito diferente de fazer. Isso. Então, vou fazer. Vou testar. Vou ter E não deixar de criar um banco de dados. Mailing é o mais importante. A primeira pergunta que eu faço muito para as minhas clientes, que muitas vezes confundem Instagram com marketing, né? Eu falo assim, se o Instagram cair hoje, e agora? Como é que você conversa com o seu cliente? Perfeito. O WhatsApp. Um grupo? Você consegue conversar rápido com todo mundo? Como é que é? O que você fez? E muitas vezes a gente não consegue, porque a gente não tem esse banco de dados. Dependente de uma ferramenta, né? Exatamente. Eu acho que esses pontos todos que você trouxe são muito importantes, muito para o nosso público aqui, né? A gente tá falando principalmente para os nossos clientes que são empreendedores, né? Do Inter, que usam as nossas soluções aqui para empresas, né? Do Inter Empresas. E acho que é o grande desafio que o empreendedor tem, principalmente aquele de primeira viagem, aquele que decidiu agora se arriscar e decidiu ter essa... Enfim, se permitir esse risco, como você falou. E a ideia de que a gente precisa, para ser um empreendedor de sucesso, é sempre inventar o novo, sempre estar inovando com grandes tecnologias, se só assim eu vou conseguir ter sucesso. E às vezes tem coisa que está do seu lado, assim, né? Coisa que que se você enxergar e achar um pequeno detalhe de mudar a forma de fazer, você pode gerar muito valor para muitas pessoas. Então, eu acho que 3 pontos que você trouxe são muito importantes, né? A questão do executar e testar, mesmo que você esteja construindo um plano de longo prazo, não esperar esse plano estar 100% pronto, porque ele nunca vai estar. Então, você precisa executar para ver como vai acontecer e ir ajustando a sua rota no meio do caminho. Que inovação não é só sobre grandes gastos, que não é só sobre grandes inovações. E a importância da gestão da sua conversa com o cliente, né? Você não está sujeito a ferramentas que podem deixar de existir ou está sujeito ao querer investir nesse relacionamento, mercado, digamos com assim. O cliente. Investir em conhecê-lo e saber como o seu produto vai entregar um valor determinado, né? E aí, nesse sentido, né, falando que eu falei um pouco... Por que eu falei disso, né? Do desafio que a gente vê muito dos nossos clientes aqui. Nessa história sua também, você tem algum desafio que foi bastante inusitado, que você teve contato com um dos clientes, que você acha que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes, para que seja inspirador também, para que seja algo que eles... tenham como norte também? Assim, um desafio... É difícil, assim, eu não quero expor nenhum cliente, é óbvio, né? Claro, todos têm desafios, todos, né? Mas o que eu vejo mais... já aconteceu um desafio grande, que é a pessoa me procurar, fazer a mentoria, né? Porque a mentoria, ela não é mão na massa, né? É exatamente uma conversa, é um acompanhamento, né? Para quem não sabe o que é uma mentoria de fato, é uma troca de conhecimento. É ensinar para um empreendedor, para ele no futuro ou fazer ou delegar, né? Ele realmente não tem dinheiro para ter uma equipe,
grande de comunicação, ou um social media ali o tempo inteiro, ou tem, mas não está satisfeito e não sabe por quê. Ele tá inseguro, né? Não consegue nem diagnosticar. Não consegue diagnosticar. A grande questão é essa, ele não sabe. Não consegue diagnosticar, ele não sabe o que ele está fazendo de errado. Sim. Então, chegou um ponto de isso já aconteceu com 2, né, empreendedores. Tem várias coisas, assim, envolvidas, mas a pessoa, ela tem um produto bom, acha que fala uma coisa, fala que fala uma coisa, mas fala uma coisa, se posiciona completamente diferente. Ao ponto dela ter que refazer toda a marca, tudo pronto, sacolas prontas, estrutura pronta, e ela vai ter que refazer tudo, porque ela tem que fazer um rebrand, porque nada tá comunicando do jeito que ela achava que comunicava, né? Então, assim, esse não saber, eu acho que é o maior desafio. E não saber por quê? Porque não tem tempo para parar e olhar para dentro do negócio, para pensar o que eu quero de fato com esse negócio, qual que é o meu objetivo. Tá tão focado só na execução que não... Porque precisa, porque eu tô falando de pessoas que estão ali, é ela sozinha, ela que é o RH, ela que é o financeiro, ela que é a pessoa do marketing, ela que faz o site, ela que responde o cliente, ela que abre loja, fecha a loja. Então, assim, ela que é tudo, né? Ela tem uma ajuda ou outra ali de alguém, mas, então, é não conseguir, não ter tempo mesmo. Isso, ela poderia ter economizado lá na frente se ela tivesse feito isso antes. Sim. Olhado para a proposta de valor dela, para o posicionamento dela. Então, assim, esse é um erro muito que acontece e que dá um prejuízo grande, né? Então, talvez o grande desafio é esse balanço, né? Em não deixar de fazer, executar, ao mesmo tempo que você pare para também refletir sobre o que você fez até aqui. Exatamente. Porque se você só focar na execução, lá na frente pode ser até tarde demais, digamos assim. Você já foi para um caminho que talvez é muito difícil você retornar para o início, né? Exatamente. E escutar muito as pessoas. Feedback é sempre positivo, assim, de ouvir. Não é para acreditar em tudo, óbvio, porque as pessoas vão falar com a lente delas. Mas é muito importante ouvir, porque às vezes você não vai ter dinheiro para ter uma mentora, para contratar alguém de comunicação, você vai ter que fazer uma marca de uma forma amadora no começo, né? Não vejo problema nisso. O problema é não escutar. É não olhar para dentro. E ficar, né, com a cabeça fechada nesse sentido cabeça que fechada, é aquilo que você Eu acho que tem planejou, persistência, mas insistência não. Perfeito. E aí, a gente indo um pouco para a parte do marketing em si, né? Tem um plano. A gente fala do planejamento de marketing, né? E existem algumas etapas que até você fala muito sobre isso, né? Que é do diagnóstico, de fazer um plano de ação e de mensurar os resultados desse plano, né? Dentre essas etapas, qual que você acredita aí, qual que é o passo mais importante desse processo? Se você pudesse dizer pra gente, escolher e dar um exemplo do porquê é importante essa etapa. Eu fico numa sinuca de bico, assim, porque eu acho que não tem uma coisa sem a outra. Não faz sentido você fazer um diagnóstico para fazer o quê com ele? Plano de ação, se você não vai mensurar, você vai ficar batendo naquela tecla o tempo inteiro. Perfeito. E, né? Então, acho que é uma coisa tá amarrada com a outra. Sim. Mas, eu acho que se eu tivesse que escolher diagnóstico. Porque se você não sabe, porque no diagnóstico a gente encontra onde que eu tô, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo e pra onde que eu quero ir. Se eu não sei pra onde que eu vou, como é que eu faço? Verdade. Né? Como é que eu construo um plano de ação? Né? O diagnóstico é o norte, a diretriz. É a clareza que vai trazer pra você. Então, enquanto a gente não sabe essas perguntas-chave, assim, que é isso... Como que eu tô hoje, pra onde que eu vou, por que eu faço o que eu faço e como que eu faço o que eu faço... Você vai ficar continuando agindo sem intenção. Só no feeling, né? Sem intenção, né? Eu falo isso, assim. A intenção, ela alimenta a estratégia. Tem que ter estratégia. Mas tem que ter uma intenção em cada ação. Perfeito. Né? Até porque quando você... até pra você saber o que você vai medir, né? Exatamente. O que você vai mensurar, você tem que ter estar sabendo antes onde você quer chegar. Então, como é que você vai medir um indicador que não diz nada sobre onde você quer chegar? E assim, tá bom, esse número, essa curtida aqui foi legal, e daí? Pra que esse tanto de curtida? As famosas métricas de vaidade, né? Então, exatamente, pra que eu quero saber isso aqui? Atingir 1 milhão de pessoas, mas falando sobre o quê? Era o que você queria falar mesmo? Exatamente. Concordo muito com você.
E aí, também, conectado com isso que você comentou, você também fala muito sobre a conexão entre marca pessoal e o negócio, né? Então, que é importante ter essa conexão. Você pode explicar um pouco sobre isso pra gente? E principalmente para quem está começando também, por que isso é importante? Principalmente para quem está começando, eu acho que é um ponto a gente para ficar atento, assim. Uhum. Bom, eu acredito muito que toda marca jurídica, tá? Ela tem traços de um fundador, de alguém que a criou, de alguém que idealizou. Até para uma commodity, falando, né? Assim, e então, você separar, né, marca pessoal da marca jurídica, principalmente no começo, tá? Você vai se embolar ali na comunicação. Entendi. Porque a marca jurídica, né, a marca do seu negócio, ela diz muito sobre você. Aproveite isso. Use essa onda por enquanto, né? Porque uma hora vai crescer espero, né? Que todo mundo cresça de uma forma que você... Que vai se afastar que cria uma vida. Que a marca, Perfeito. ela vai ser uma entidade ali. Não uma entidade, foi forte. Mas ela vai ser um ser ali. Ela vai ter uma vida própria, tem uma personalidade. Né? Uma personalidade, ganhar uma personalidade, né? Ganhar um estilo. Ou, né? E até o caminho que ela vai seguir, você não sabe. Você pode vender ela para alguém e tal. Então, isso aí já começa a desvincular. Mas no começo, é mais fácil você crescer usando... Porque aí você vai lá no conceito que eu trouxe lá no começo. Que é o conceito da autenticidade, da conexão, dos valores. É mais fácil trabalhar uma marca jurídica olhando para você. Né? Só que existe o desafio. Tem gente que fala, eu não quero misturar minha vida pessoal. Eu não tô falando de conta, de banco, né, gente? Porque isso não pode. Mas eu tô falando mesmo dos dizeres, da narrativa. Mas pega os valores disso. Encontre uma persona, desenhe uma persona para essa marca jurídica. Então, eu acho que é aproveitar a grandeza de você ser pequeno, né? Porque você ainda é pequeno, você ainda consegue falar um a um. Enquanto você, né? Como você, exatamente. E usar os seus valores de construção, dos seus valores pessoais. Falar, o que eu posso levar para minha marca? Porque tem um pouco disso. Quem cria um negócio é para empreender. Ou porque tá precisando de grana, ou porque tem isso no sangue, ou porque tem um sonho, né? Normalmente, é a necessidade junto com algo que você é bom, que você sabe que você faz bem. Exatamente. Ou senão, ou pegar, mas vou abrir uma franquia, porque eu tô precisando, né? Sim. Enfim, cada um tem um motivo por que está empreendendo, né? O da maioria das mulheres, eu só atendo mulher, tá? A maioria das mulheres é por uma questão pessoal, né? Maternidade. Tem mais flexibilidade. Flexibilidade, exatamente. Então, ou por algum problema que teve no passado e resolveu esse problema com algum produto que criou. Né? Tem esse perfil também. E legal. É super... Ou por um dom, por querer, ou por um sonho, assim. Então, tem vários problemas, várias situações, exatamente. Então, elas levar um pouco dos valores dela para esse valor do negócio delas, a comunicação fica flui. Entendeu? Então, conecta mais rápido. Pessoa conecta mais rápido com pessoa. E com certeza tem dores que são comuns, né? Com certeza. A dor que você tá levando ali para aquele seu valor, para aquela sua marca, a pessoa vai se conectar mais fácil porque ela tá vendo humanidade naquilo, né? É a dor de uma pessoa, é a dor de alguém. Exatamente. É mais fácil ser autêntica quando você tá falando de você. Entendeu? Você não precisa ter medo da cópia, de tipo assim, será que eu tô copiando? Será que eu tô... Aí, de seguir tendência, de seguir... Claro que a gente tem que olhar para as tendências. Pra saber onde tá a audiência, digamos assim. Exatamente, mas você tem que olhar... Quando você olha para você e começa a comunicar, construir sua narrativa da sua marca em torno do que foi, e no futuro está muito atrelado à cultura empresarial. Toda cultura empresarial, ela nasce de um valor, né? Nasce de um valor. E esse valor, possivelmente, se você bater o olho lá, ou ele é de algum fundador, ou o fundador queria muito ter esse valor e não tem. E aí ele quer passar para a empresa, exatamente. Interessante. E nesse Ficou sentido... claro? Não sei se... super. Acho que ficou super claro. E eu acho que é isso, né? É como você dá alma para sua marca, de certa forma. Né? Exatamente. E aí... Perfeito. Quais que você acha que são os grandes erros que as pessoas cometem nesse momento, assim? Na hora de tentar conectar as duas coisas, né? O pessoal com o negócio.
o que você vê como grandes erros que hoje normalmente as pessoas cometem? Que é o que, assim, eu acho que pode ter a ver muito com o que você falou, confundir a marca pessoal com o negócio, com misturar a gestão, por exemplo. Que é, igual você citou, o banco, né? As finanças. Não quer dizer que tudo tem que estar misturado. Esse é o principal né? erro, né? O principal erro, eu acho que é esse, é a gestão. Errar na gestão. Na comunicação, a comunicação é uma ciência muito humana, né? Então, ela tem caminhos que você escolhe que pode fracassar ou pode ter sucesso. Mas dá para voltar atrás. Dependendo do seu erro de gestão de marca, dá para você voltar atrás. Perfeito. Então, você não vai quebrar... A não sei que você tenha uma crise de marca, muito acontece grande, uma coisa muito absurda. Mas, assim, na real... Dá para reverter. Pequenos empreendedores, ninguém tá olhando para você assim, com esse olho, né? Sim. Então, assim, você encarar como dá para voltar atrás. Né? Então, a gestão, eu acho que o maior erro é você misturar as coisas, óbvio. E também, eu tô pensando aqui, que acontece... Aí eu tô trazendo um pouquinho dos erros das minhas clientes, assim, que eu já vi acontecer, né? Criar, por exemplo, tem muitas hoje que são multitarefas, assim. Elas têm uma empresa de um produto, uma empresa de outro produto, um espaço e prestam serviço de uma coisa, entendeu? Por exemplo, tá? Falta de foco, digamos assim. Não é falta de foco. É porque o negócio... tem um tanto entendi. Um tanto de segmento. Ela atua em um tanto de segmento com o mesmo negócio. Entendi. Aí, o que ela vai fazer? Separa a conta do Instagram dela. Separa as contas das redes sociais de todas as empresas. No começo, eu acho isso um pouco complicado. Porque você não consegue fazer nenhum direito. Até pela gestão, né? verdade. Então, a gestão das marcas. Você tem... por exemplo... Eu tenho exemplos para dar, mas eu acho Bom, no meu caso, tá? Eu atendo consultoria, mentoria, mas posso dar consultoria, mas posso também fazer uma palestra. Aí eu abro a Carol Mentora, a Carol isso, a Carol... Entendi. Não, a Carol é uma só. Entendeu? E a Carol Mãe também é uma só. Você vai no meu Instagram, você vai ver lá. Tudo que eu faço. Entendeu? Mas eu não vou ficar dividindo essa comunicação. E levar muito pro pessoal também. Né? Levar os feedbacks muito pro pessoal. Isso é um... Achar que é uma ofensa pessoal e não... É um risco que a gente corre. E eu falo até por mim mesmo, né? Alguém fala alguma coisa pra mim, eu falo, nossa... né? Mas isso é meu, não é meu, é da minha marca. Então, deixa eu entender isso aqui. Mas assim, eu não consigo te falar... Nunca vivi uma experiência assim tão... que foi um problema da pessoa misturar ou não misturar, né? Entendi. Agora, quando ela separa demais, aí eu acho mais problemático. Para o empreendedor pequeno. Exatamente, fica muito fria. Fica sem a alma que você falou. Legal. Né? E aí, voltando um pouco lá da sua história, né? Que você falou da sua história aí, que tanto na jornada do marketing, quanto na jornada empreendedora, nesses 15 anos aí que você citou, assim. O que você vê hoje como as grandes mudanças que aconteceram nesse período, assim, dentro desse... desafio do empreendedorismo e o desafio do marketing, o que você sente que está muito diferente agora do que era quando você começou? Olha, até eu acho que, não sei se é antagônico que eu vou falar. Não é antagônico, mas ele é pra gente pensar mesmo. Duas coisas muito diferentes. Como que as coisas perdem valor muito rápido. Se tornam obsoletas muito rápido. Né? Como que hoje essa caneca é super legal, maravilhosa, daqui a pouco ela não é mais, aí vai ser outra coisa. Você tem, entendeu? Então, essa velocidade. E atrelada a essa velocidade, como que as coisas ganham uma voz muito mais rápido, né? Se você for pro caminho certo, assim. E como que as coisas estão... É informação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem a fonte, você pode beber de muitas fontes, né? Então... o tanto de rede social que tem, o tanto de ferramenta que tem, a inteligência artificial, como que ela pode ajudar. Nossa, gente, esse ChatGPT salva minha vida. Isso salva vidas. Dá escalabilidade, né? Velocidade. Velocidade, eu nem acho que é escalabilidade, mas é velocidade. Então, o que mais mudou hoje foi a velocidade das coisas, né? Mas ao mesmo tempo que também a temporalidade também mudou, no sentido de que tem menos estabilidade, né?
Porque Exatamente. o que era muito bom há 6 meses atrás, talvez hoje não seja tanto. Eu não sei se isso é geracional ou se isso é característico mesmo dessa coisa de que a gente está vivendo hoje, né? De as coisas perderem um valor muito rápido, né? Dessa imediatismo, dessa coisa rápida, tem que ser agora, né? Então, assim, um cliente te manda um WhatsApp, se você não responde, ele te ignora. Nunca mais, né? Então, assim, isso mudou, sabe? Isso mudou. E aí, preocupa, mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo tem que voltar para como você trata o outro, para a relação humana. Isso não mudou, eu acho. Isso é sempre... Eu acho que isso, se Deus quiser, vai continuar. Sempre sendo assim, sobre pessoas. Muito legal. E assim, a gente tá chegando no final já aqui do nosso papo. Nem vi passar o tempo, que foi bom, ótimo. Então isso é bom. Pra gente finalizar, assim, conta pra gente, se você pudesse aí dar um conselho pros nossos ouvintes, conselho. pros nossos empreendedores. E quem tá começando, na verdade, hoje, agora. Qual seria, assim, esse conselho Zero, que você sim, daria? começando agora? Isso. Decidir empreender hoje. O que eu tenho que pensar? Eu acho que você tem que pensar... Eu acredito muito assim, marketing é a alma, né? E o dinheiro é o oxigênio do seu negócio. Então, você tem que você tem que pensar muito no seu fluxo de caixa, assim... Em ter uma reserva ali, para você não desesperar. Porque o que faz a gente dar passos errados é a falta do dinheiro ali no negócio. É você não ter para onde correr, você não saber o que fazer, né? Você não ter nenhuma ajuda financeira ali desse sustento. Do que você vai fazer com o seu negócio. Além de estudar o tempo inteiro, não parar, ouvir, estar presente, se fazer presente, estar atento às pessoas, cuidar da sua saúde mental e física. Eu acho que é o que... Sem saúde, a gente não faz nada. Pode ser um conselho meio bobo, né? Meio óbvio. Mas eu acho mas que... as pessoas não se atentam, né? O que faz as pessoas pirarem é essa saúde mental. Os empreendedores mais... Assim, que eu acompanho, que eu vejo grandes empreendedores, né? Assim, que eu gosto de ler, eles são pessoas, assim, que estão o tempo inteiro se automotivando. Se automotivando, né? Porque você não tem ninguém para virar para você. Não, que legal isso que você fez, hein? Não, você não vai ter. Tá Empreendedor frente, não né? tem, você tá na frente. Você tem que ter orgulho do que você tá fazendo. E isso é muito difícil, às vezes, né? Então, confiar no seu produto, confiar no que você tá falando, né? Isso é um exercício que eu faço até para mim. Então, esse é um conselho. Muito legal. Como? Não sei. Se você descobrir, você me conta. Que a gente vai estudando para aprender, né? Verdade. Carol, muito obrigado aí. Obrigada a você seu pela tempo, oportunidade. pelas ótimas dicas aí que você trouxe para os nossos ouvintes. Obrigada a você. Encerramos por aqui mais um Mil Contra. Lembrando que você pode acompanhar a gente não só no YouTube, mas também em todas as plataformas de streaming. Até a próxima.